No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia tem sido o livro mais lido em todos os séculos. Mas será que ela tem sido compreendida? Existiria um véu que impede a sua compreensão? O que é de fato o pecado? Como conciliar uma vida prática com a verdade bíblica? O que realmente acontece dentro do homem? Você é filho de Deus? Como se dará a manifestação do Cristo de Deus? Você quer compreender tudo isto? Importa-vos nascer de novo. Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta Nascidamente, a organicidade das Escrituras. O novo livro do bispo Alexandre Rodrigues. Chegou a hora de conhecer e viver plenamente a verdade orgânica das Escrituras. Alexandre Rodrigues, ou simplesmente como amigo, Alexandre Rodrigues. Todo mundo já te conhece, uma grande parte te conhece como pastor, como bispo, como mestre nas Escrituras, mas eu acho que pouca gente conhece esse outro lado seu de escritor. Como é que foi isso? De repente você amanheceu o dia, tomou um café preto, sei que você gosta do cafezinho preto, um pão com manteiga, e falou assim, eu vou me tornar escritor. Foi assim que aconteceu, ou houve um processo para te ligar nesse mundo da escrita, nesse mundo da literatura? Fala para a gente, pastor. Então, eu acredito muito na providência divina, né? Assim, desde a minha infância, eu sempre fui muito voltado para a questão da leitura, do texto, de procurar entender. Inclusive, na minha adolescência, eu cheguei a escrever um romance, só que nada com muita propriedade, né? Mas era um instinto, já que estava em mim, um desejo, compor música, escrever poemas, mas era tudo muito instintivo. Até que quando, então, eu me formei em letras, então aí eu me deparei, de fato, com a literatura na graduação. Foi aí, então, que eu comecei a perceber que esse mundo da literatura é um mundo gigantesco. Para nós brasileiros, a nossa filosofia, ela é literária, né? Nós não temos especificamente os nossos filósofos. A filosofia se dá via literatura, então me identifiquei com a literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura inglesa. Foi então que eu comecei a pensar
que eu poderia produzir alguma coisa. Quando comecei a produzir, a princípio, era tudo muito difícil, como eu posso colocar, muito raso, as ideias rasas. Mas com o tempo nós fomos nos aperfeiçoando, estudando, né? Escrevemos o primeiro livro, que foi Dízimos e Ofertas à Luz da Bíblia. Depois escrevemos Odre Velho, Vinho Novo, já foi um livro melhor. Depois escrevemos Eleição e Predestinação à Luz da Bíblia. Aí, por último, escrevemos, antes deste, que foi A Dracma Perdida, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre esse livro. Foi um momento transicional, de transição. Podemos dizer que da Dracma Perdida em diante, nós, enquanto ministério, em termos de visão ministerial, passamos por uma transição. A Dracma Perdida é uma guinada no horizonte perspectivo de entendimento da Bíblia, que gerou, então, este livro nascidamente. Muito bem, então você não é um neófito no que diz respeito à escrita, esse material, enquanto livros, produção de livros. É importante colocar em relevo, assim, sem nenhuma crítica a quem assim procede, mas geralmente as pessoas, geralmente pastores, né, eles pegam as pregações e fazem ali num corpo editorial um livro, produzem um livro a partir de mensagens pregadas. Isso é bom, é razoável, mas quando eu penso na literatura, quando eu penso em falar um tema bíblico, a escrita é uma forma única de se falar com maior profundidade, o que a língua falada não é capaz de colocar. Ou seja, quando a pessoa senta para escrever algo, então tudo aqui é muito refletido, cada palavra é pensada, cada parágrafo é construído, cada capítulo é elaborado para que haja uma unidade de sentido no todo do livro. Então, assim, eu costumo escrever livros e não simplesmente pegar uma mensagem e fazer uma reprodução em forma de livro. Maravilha, pastor. Você costuma escrever livros. Sim. E esse é o mais novo livro, Nascidamente. E, portanto, eu quero fazer uma pergunta especial para você, Alexandre. Esse livro é mais um livro? Esse livro é apenas um livro? E esse título me chamou muita atenção. Nascidamente. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, por favor. Se é mais um livro, já respondeu mais ou menos na sua fala anterior. E esse título aqui, Nascidamente, ele é muito chamativo. Explica para a gente, por favor. Bem, quando você pergunta se é mais um livro, eu diria que isso aqui não é mais um livro. Embora seja um livro pequeno, são 200 páginas, ou 192 páginas, mas aqui tem um conteúdo de um peso teológico muito grande. Eu diria que todo cristão deveria ler este livro e compreendê-lo, ainda que a pessoa não concorde exatamente com o seu conteúdo. Mas a pessoa tem que se dar a oportunidade de conhecer este livro no sentido de que aqui nós imprimimos uma visão teológica dos principais temas das Escrituras, todos voltados para essa ideia de nascidamente. Nascidamente é uma palavra criada. Se você buscar no dicionário, você não vai encontrar essa palavra, né? É um neologismo, mas a ideia primária é de novo nascimento. Ou seja, uma mente nascida de novo. Nascidamente implica, portanto, a geração de uma nova consciência. Ou seja, tudo que os homens em geral buscam, ou sobretudo, falando em termos específicos, que o cristianismo, os crentes, buscam a ideia de salvação e de redenção, está posto nesse livro. Ou seja, o que você precisa saber sobre a redenção, sobre a sua salvação, como ela acontece. Então esse livro, ele traz respostas muito profundas. E assim, há muitos livros bons quando se trata de Bíblia Sagrada. Mas este livro, ele é único quanto à proposta, porque ele traz um horizonte diferente do que comumente se vê nos demais livros. Eu já percebi, pastor Alexandre, que você, de fato, não lança as palavras ao vento. Sim. Você é muito criterioso nas suas ministrações.
é muito criterioso nos seus estudos, nos seus simpósios que você elabora. E me chama a atenção também, não apenas o tema, o título que você acabou de explicar, mas esse subtítulo do livro, A Organicidade das Escrituras. Acredito eu que você não colocou aí por acaso. Não é só para criar volume na capa do livro, que por sinal é belíssima, tem essa borboleta aqui, muito bonita, mas não é só para criar volume aqui na escrita, não. O que quer dizer a organicidade das Escrituras? Bem, essa é uma questão um tanto complexa, a princípio, né? Temos falado muito nesse ministério, mas esse livro vai ajudar você a entender o que nós queremos dizer por organicidade das Escrituras. Mas, em resumo, nós diríamos assim: existe uma visão tradicional. Quando eu falo visão tradicional, inclui tanto a teologia católica apostólica romana, quanto a teologia reformada, quanto a teologia pentecostal, que são as três principais, né? Esses três ramos, ou que seja, essas três vertentes da teologia, costumam fazer estudos, elaborar estudos bíblicos a partir do que nós chamamos de uma teologia sistêmica, no sentido de sistema, no sentido de você arranjar um tanto de textos bíblicos para criar um dogma, criar um sentido acerca do que se entende por verdade. Então, essas perspectivas teológicas tradicionais, elas sempre colocam fora do homem o problema. Dá um exemplo para exemplificar. Quando se fala sobre o pecado, todo mundo já sabe. Havia uma árvore, nós está lá em Gênesis capítulo 3, e dessa árvore o homem come do fruto. Depois que ele come, a desgraça entra no mundo, a miséria toma de conta do mundo, e aí todas as coisas ruins acabam acometendo a humanidade. Aí, segundo a teologia convencional, porque o homem, por desobedecer a Deus, comeu um fruto. Aí nós dizemos aqui, não. Embora a Bíblia diga sobre uma árvore e fale também sobre um fruto, ali nós temos apenas uma figura que traduz uma verdade orgânica, uma verdade que acontece dentro do homem. Uma verdade que, ainda que nós não estejamos lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, mas o Éden, com aquelas figuras, estão dentro de todos nós hoje. Então, quando nós falamos da organicidade das Escrituras, queremos dizer que nós temos uma visão acerca da Escritura, não uma visão dogmática, não uma visão que dá respostas prontas, mas uma visão que mostra o homem vivo e vivendo todo o seu drama em cada página das Escrituras. Então, os temas bíblicos agora fazem muito mais sentido para a sua experiência prática de vida. Excelente. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quando você fala organicidade, seja no livro, seja numa ministração, você quer dizer, então, que esse orgânico é simplesmente falar que o homem ele está unido de um modo íntimo a algo maior, ele faz parte de algo maior, o homem está contido em algo. Não é apenas um jargão, uma palavra bonita, organicidade. De fato, o homem está unido a algo maior. É por aí? Não somente está unido, mas o homem ele está vivendo, crendo ou não crendo, crendo de um modo ou de outro modo, todos os homens estão dentro de um acontecimento cósmico, que está acontecendo hoje, agora, ontem, amanhã, e portanto, um outro exemplo para melhor entender a questão da organicidade. Todos aqui já ouviram falar sobre o anticristo, né? É um tema que eu trato também nesse livro. E todos já ouviram falar sobre a marca do anticristo, que é 666. Então imagine vocês que todos estão sempre pensando, um dia alguém vai marcar na minha testa um número 666. Daí já se disse de tudo. Já falaram de um mero carimbo sobre a testa, já falaram sobre o ISO 9001, é 9001? É. Já falaram do código de barras, atualmente fala-se muito de um microchip, né? Ou nanochip que vai ser inserido, e nós neste livro dizemos, nada disso.
a marca da besta já está acontecendo há muito tempo. Se você está aguardando o anticristo chegar para te oferecer um carimbo ou um chip, você corre um grande risco de já estar sendo selado sem que você saiba. Por quê? Porque a visão, a perspectiva teológica fala de um carimbo, fala de um número, mas eles não entenderam o sentido orgânico quando o Apocalipse fala sobre esse selo. Nesse livro, vocês vão entender muito bem isso. Então, nesse livro a gente encontra não apenas literatura, porque é literatura, é claro. Sim. A gente encontra teologia, porque também é teologia, mas a gente encontra também de modo revolucionário uma própria correção do pensamento humano, a fim de nos aproximar nesse orgânico, nesse vital, e entender o nosso papel na história. Você colocou uma frase muito interessante. Nós temos que entender bem isso. Esse livro propõe uma releitura da história do cristianismo. Ele propõe uma releitura acerca do próprio homem. Ele propõe uma releitura acerca de Deus. Imagine você que nós vivemos 2000 anos de tradição de cristianismo. E ouvimos muitas coisas, coisas erradas, coisas certas, coisas meio certas, mas o fato é que muito do que nós ouvimos não fez muito sentido na vida prática da pessoa, no viver diário. Então esse livro ele propõe uma releitura de fato. Inclusive, aqui, deixe-me ver, em algum lugar eu proponho, como diz assim, com uma cosmovisão inovadora, o autor apresenta os principais temas da Bíblia a partir de novo horizonte interpretativo. A visão orgânica das Escrituras que se distancia dos métodos tradicionais e obsoletos da teologia moderna. Então, é uma releitura. Confesso que é preciso ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se preciso, leia 10 vezes. Para evocar aqui um pensamento de Machado de Assis, ele diz que um bom leitor, ele tem 4 estômagos no cérebro. Ele come e ali ele processa no primeiro cérebro, ou no estômago do cérebro, ali para abstrair o sentido, as palavras, a essência, e vai para o segundo estômago do cérebro, onde ele rumina aquilo que ele já leu, que volta para o primeiro estômago, volta para o segundo, vai para o terceiro, torna a ruminar, para que no final das suas 4 leituras, dos 4 estômagos do cérebro, você possa extrair o suprassumo daquilo que está ali. Não precisa concordar com o que está escrito, apenas se dê a oportunidade de olhar o que você sempre olhou por uma única perspectiva. Dê a chance de olhar por outra perspectiva. Leia com a sua Bíblia ao lado, leia em oração, leia com reflexão, leia com crítica. Nunca abrace nada ou jogue nada fora sem profunda reflexão. Esse livro ele faz uma releitura da história do homem. Interessante, muito bacana, pastor. Desde o início nós estamos usando essa metáfora que esse livro é um filho. O filho tem nome, nascidamente. O filho tem sobrenome, a organicidade das Escrituras. E eu queria aproveitar essa metáfora do nascimento de um filho que tem nome e sobrenome. Se você pudesse resumir esse filho que nasceu em uma única palavra. Não, deixa eu ajudar, vai ficar difícil. Ajuda, melhor. Uma palavra não. Em uma única frase ou pensamento, para falar sobre esse filho aqui. O que você falaria sobre esse filho? Eu vou usar uma frase, ou melhor, um texto bíblico. Eu diria: este sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu digo isso porque eu coloquei aqui todo o meu coração. Então, quando você ler esse livro, você vai ter uma noção exata daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, daquilo que eu prego e daquilo que eu vivo. Eu digo isso porque não é fácil você ser um cristão na atual condição do mundo cristianizado, com uma visão diferente
do que a maioria absoluta ou esmagadora das pessoas tem acerca do que é a verdade. Ou seja, quando você traz um novo conceito, o que acontece? Logo vão perguntar, ora, mas por que só você diz que é assim e todo mundo diz diferente? Logo você deve estar errado na sua visão. Mas todo o nosso entendimento, ele passou e passa sempre por um profundo processo de revisão daquilo que nós cremos. Nós não somos pessoas prontas. O homem não é um ser acabado. Para usar aqui a expressão de um certo filósofo já falecido, brasileiro, não conhecido, mas ele dizia: o homem é um ser eternamente inacabado. É um ser infinitamente inacabado. Ou seja, o que nós temos aqui diante de nós é uma visão que faz parte do meu ser. Então, você vai poder entender o que é o ministério apostólico de Volta à Palavra. Você poderá, inclusive, usar esse livro para falar mal do ministério apostólico de Volta à Palavra. E quando você falar mal usando essas palavras, sem saber, você vai estar pregando. Que falem mal, mas falem sabendo o que estão falando. Sabendo o que estão falando. Então, você quiser falar bem, você vai poder falar deste livro. Falar mal, falando deste livro. Mas sabendo que nós não escondemos a nossa face. Sabendo que nós não queremos que aquilo que nós entendemos e acreditamos, pregamos e vivemos, fique no secreto. Não. Aqui é um livro aberto, para que todos saibam o que é o ministério apostólico de Volta à Palavra, o que ele pensa, o que ele acredita, para onde ele está indo. E, portanto, os membros do ministério, hoje nós não temos todos vocês aqui, por causa da pandemia, muita gente não pode congregar ainda, mas você que é do ministério apostólico de Volta à Palavra, precisa ler esse livro e compreendê-lo, para que você saiba onde você está, o que você faz aqui. Não somente esse livro não é só mais um livro, mas esse ministério não é mais um ministério. Esse ministério é um lugar de comunhão e de crescimento, formado por pessoas que amam, desejam e buscam incansavelmente o conhecimento da verdade. Vocês escutaram isso aí? Deixa eu quebrar o protocolo. Dá um glória a Deus aí. Aplauda o Senhor. Desculpe eu te interromper. Assim, quando a gente fala de um ministério diferente, quando as pessoas veem o nosso comportamento, o nosso procedimento, o nosso falar, né, até algumas mudanças que ocorreram estruturalmente no comportamento e no pensamento do DEVAP, as pessoas perguntam assim: ora, mas por que vocês vivem assim, e vocês fazem assim? Ora, fazemos e vivemos por convicção da verdade. Não fazemos porque nos falaram e nós estamos igual gado, seguindo, e nem estamos com viseira. Nós enxergamos, nós abrimos os olhos, e nós só queremos aquilo que nós podemos ver, enxergar e compreender. Nada fora da compreensão. Excelente. Eu gostei muito quando você disse que esse livro é osso dos meus ossos. Este afinal. Este afinal. Muito bem. Deixa eu explicar esse afinal. Explica então. O afinal. Afinal. Quando eu pensei hoje à tarde, eu falei: o Josué certamente ele deve perguntar, mandar reduzir numa palavra. Porque todo mundo... Gente, eu sou tão previsível assim, gente. Não, todo talk show faz isso. Nem nada de... O Jô Soares falava isso. O Danilo fala isso. Até a Jimenez fala isso. Pois é. Ou seja, não pode faltar com certeza numa conversa, né? Aí, por que afinal? Olha, se vocês lerem, presta atenção, o livro Dízimos e Ofertas à Luz da Bíblia, é um bom livro. Na verdade é um opúsculo, né? Um livro de bolso. É um bom livro que esclarece esse problema, o problema do dízimo e o problema das ofertas. Problema em dois sentidos: o problema daqueles que usam esse tema bíblico para usurpar as pessoas, para roubarem as pessoas, tomarem delas seus dinheiros, suas riquezas. Existe isso no nosso mundo? É um problema. Então, esse livro diz: quem faz isso está errado, porque a Escritura não ensina isso e nem dessa maneira.
Mas também tem o problema daqueles que, compreendendo, se tornam agora pessoas avaras. E por entenderem que existe pessoas que estão tirando a lã, a pele e o couro da ovelha, se tornam, em contrapartida, pessoas avaras e não querem contribuir para o bem de uma obra de pregação do Evangelho. Então, esse primeiro livro, que foi um opúsculo, ele foi uma expressão, mas ele não traduz o espírito do ministério. Muitos conhecem nosso ministério como o ministério que não se paga dízimo. Já ouviram isso? A sua igreja é aquela que não paga dízimo, que não cobra dízimo, que não exige dízimo, que ninguém é obrigado. Eu falo, mas essa não é a nossa identidade. Vocês entendem? O fato de nós termos essa visão não faz disso a nossa identidade. Depois, quando veio Odre Velho Vinho Novo, que é um excelente livro que fala sobre a estrutura da Escritura, Antigo e Novo Testamento, nos ajuda a entender o que da Bíblia hoje vale, o que da Bíblia hoje não vale. Pastor, então coisa da Bíblia que não vale é o que mais tem. Na Bíblia tem muito mais coisas que não têm aplicação para os dias de hoje do que coisas que valem para o dia de hoje. Só para vocês terem uma ideia, qual é o maior volume, o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? O Antigo são 39 livros, né? E o Novo, 27. E são 27 de pequena expressão, porque as cartas têm duas páginas, 3 páginas, né? Enfim, mas esse Antigo Testamento, que é a maior porção da Bíblia Sagrada, é o que está em Hebreus capítulo 8, 12. É aquilo que se tornou obsoleto. Não tem vigência para os nossos dias. Ou seja, foi bom, serviu ao povo de Israel naquele tempo. Para nós hoje ele serve para nós entendermos o passado, entendermos a progressão da revelação de Deus ao longo da história, né? Mas o que nós temos de substancial são os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, é o substancial da Bíblia, porque é o Cristo encarnado e vivendo e falando. Até as epístolas se tornam secundárias, uma vez que elas partem e nascem dos evangelhos. Elas não nascem a priori, elas nascem dos evangelhos. Ou seja, o fundamento das cartas e do próprio Apocalipse são os 4 evangelhos, ao Cristo de Deus encarnado. Então, Odre Velho Vinho Novo faz essa distinção, nos ajuda a entender essa estrutura, mas também não é a nossa identidade, ainda. Ainda é uma maneira de olhar, é uma maneira correta, é um livro excelente, mas ainda não é. Quando então veio Eleição e Predestinação, que é um livro que deve ser lido juntamente com a Dracma Perdida, porque é como que a Dracma Perdida falasse de um aspecto da salvação humana que não foi tratado no livro Eleição e Predestinação. Eleição e Predestinação fala dos eleitos de Deus de um modo específico. A Dracma fala da salvação da humanidade, para mostrar que a salvação é maior do que a eleição, é maior do que a predestinação. Então, mas também não é ainda a nossa identidade. Quando veio, então, a Dracma Perdida, ali é a nossa alma. A nossa alma. A Dracma Perdida é um livro que eu, Alexandre, devo lê-lo pelo menos uma vez por ano, até eu morrer. Imagine, eu escrevi o livro. Durante o processo de produção de A Dracma, eu li umas 30 vezes. Porque quando vou escrever um capítulo, eu tenho que ler o anterior. Quando eu escrevo o 10º capítulo, para eu começar a escrever o primeiro parágrafo do 10º, eu começo a leitura do primeiro para dar o segmento. Eu não me fio apenas na memória. O livro é um todo que não pode ser desconstruído, não pode ser, a unidade não pode ser destruída. Porém, em A Dracma, nós escrevemos estilo romance, um livro dramático. O que é um livro dramático? As personagens do livro estão vivendo aquelas cenas. Então é um livro tipicamente literário. Esse não é tipicamente literário. A Dracma, ele é literatura porque ele tem o gênero de romance. Então, é um livro mais denso, é a nossa alma, já é a identidade do ministério, porém, nem todos conseguem lê-lo
e enxergar claramente a nossa alma em razão do gênero que foi impresso ou que nós usamos para falar daquelas verdades. Quando eu acabei a Dracma Perdida é o primeiro livro de uma trilogia. O segundo livro da trilogia, que ainda vai vir, se chamará Os Caminhos da Vida. Comecei a escrever Os Caminhos da Vida, cheguei ao 6º capítulo e parei. Por que eu parei? Para escrever este livro. Mas você começa a escrever, para escrever outro, porque eu me dei conta de que o outro livro, Os Caminhos da Vida, que é a continuidade ou continuação de A Dracma Perdida, fala da nossa alma, fala da nossa identidade, mas eu precisava antes, talvez tenha sido um erro de cálculo, esse deveria ter vindo antes de A Dracma, porque ele explica a perspectiva, o olhar interpretativo. Então ele acaba sendo um aposto da Dracma, uma explicação nesse sentido. Esse livro ele fala sobre como que nós conseguimos chegar até a Dracma Perdida. Não fosse esse olhar orgânico, não teria Dracma Perdida. Inclusive a Dracma Perdida, por ser ele foi escrito em romance e em drama, exatamente para dizer que quando você coloca uma doutrina escrita, é uma coisa. Mas eu quero dizer que tudo é orgânico, que tudo está dentro do homem, por que não colocar esses personagens vivendo nesse drama? Não é? Então a Dracma Perdida é o homem vivendo, é você. Quando você lê a Dracma Perdida, você se vê no cego que fora curado, você se vê em Lúcifer, durante todo o processo de rebelião, você se vê naqueles 3 personagens principais, Drusus, né? Simon e Ioannes, você se vê naquele quadro. Ou seja, o homem multifacetado está ali representado naquela polifonia de vozes e naqueles tantos personagens que não são muitos, são apenas muitos aspectos de você. Mas então, quando eu digo este, afinal, eu quero dizer, eu consegui colocar nas mãos de vocês o nosso pensamento de forma direta, simples, com a beleza da poesia e com a clareza da razão. Então, este, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Orgânico. Orgânico. De fato. Não poderia ser outra coisa, né? É prático, é muito prático. Pastor Alexandre, olha só. Eu já folhei esse livro algumas vezes e é um livro muito interessante, por sinal, de fato. Mas o leitor, quem adquirir esse livro nascidamente, a organicidade das Escrituras, ele vai se deparar com o quê? Qual é a estrutura desse livro, pastor Alexandre? Muito bem. Boa pergunta. Eu vou buscar aqui o índice, apresentar o índice para vocês. Esse livro ele tem 11 capítulos. 11 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, eles explicam a hermenêutica usada para interpretar as Escrituras. Ou seja, você vai saber por quê, como que você deve ler as Escrituras. O primeiro capítulo fala o paradoxo do ser e do tempo. É um problema que eu estou lançando. Esse capítulo é pequenininho, mas há um paradoxo entre o ser e o tempo. Porque o ser e o tempo, a ideia é de que o ser deve acompanhar o tempo. O ser, ele se atualiza na proporção em que o tempo vai se passando. Como uma criança, quando nasce, ela não vai se atualizando? Na medida que ela vai crescendo, o ser da criança não vai amadurecendo na mesma proporção do tempo em que ela vai vivendo? Então, teoricamente, deve ser assim. Aqui eu digo, existe um problema. A humanidade hoje, ela é um adulto que não cresceu na sua visão acerca de Deus. Ou seja, é um adulto porque o tempo passou, mas a visão ainda está muito atrasada. Capítulo 2, o ajustamento da consciência e o adestramento do corpo. Eu continuo aprofundando o problema, dizendo o que acontece quando se tem uma mera leitura teológica da Bíblia e não consegue tocar no aspecto orgânico. Isso gera um problema. Terceiro capítulo, eu falo sobre a teologização da verdade, que é o problema que causou esse infantilismo nosso.
Daí os capítulos 4 a 11, eu discorro 8 temas. Não são 8 temas aleatórios, são 8 temas que estruturam toda a história da humanidade. Pense você comigo, olha os temas. Satanás, já leu um capítulo? Qual o tema do capítulo? Satanás. Gente, não fica com medo, não fica com medo, pode comprar um livro. Satanás não vai... Qual o título? Satanás, a antiga serpente e o grande dragão vermelho. Profundas revelações. Aqui eu começo a tratar de um tema na perspectiva orgânica. Os 3 primeiros capítulos não tratam de temas, eu trato de problemas. Aí depois que eu aprendo o problema, você já viu que existe um problema que tem que ser resolvido. Aí vamos começar, capítulo 4. Satanás. Você tem que saber quem é Satanás. Ele pode estar do seu lado. E você acha que ele está no inferno. Ou ele pode estar sentado, sabe aonde? Na sua cadeira. Onde você agora está sentado. E você acha que ele está lá na macumba. Entenderam? Ele pode estar sentado aí dentro de você, inclusive. Lógico, o livro vai dizer que nós não estamos negando, porque as pessoas gostam muito do diabo. Eu costumo dizer o seguinte: tira o diabo da existência e ninguém mais quer saber de Deus. Porque as pessoas não querem exatamente a Deus, elas vão para Deus com medo do diabo. O diabo é o problema. Você tirar o diabo e o inferno, quem vai querer Deus? Para que Deus? Para que Deus? Deus não serve para nada. Deus é tudo, né, gente? Deus é tudo. Mas quando eu falo que Deus não serve para nada, nós vivemos como se Ele não servisse absolutamente para nada. Lembramos dele quando ficamos doentes, quando o dinheiro acaba. Aí lembra, aí Jesus ajuda. Mas no geral, nós não somos vocês nem eu. O ser humano, ele é muito religioso. Então ele tem que entender que diabo, ele é muito maior do que o Lúcifer. O Lúcifer é apenas uma semente que se multiplicou. Eu estou falando só o livro, já posso falar um livro, né? Ele era uma serpente e virou um grande dragão vermelho. Pensa no tamanho do dragão. Você vai encontrar isso aqui no capítulo 4. Depois, árvore do conhecimento do bem e do mal e o pecado original. Você nunca mais vai falar que o pecado foi uma fruta, foi uma maçã. Nunca mais vai pensar no pecado enquanto algo lá do Éden. Você todo dia vai estar de frente a essa árvore, todo dia. E todo dia você vai ter que escolher comer dela ou comer da árvore da vida. A decisão é sua. Depois, capítulo 6, hamartia, misericórdia. Gente, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai deixar de viver sob condenação, sob acusação. Puxa, eu falei essa palavra, eu vou para o inferno. Olha, não tem nada a ver assim diretamente, mas a minha experiência, assim, a minha mãe, ela é até hoje muito pudica. Vocês sabem o que é pudica? Pudica é aquela pessoa que você não pode falar. Se você for ao médico e você está com algum problema, você fala assim: eu estou com um problema no piu-piu. Essa tem que ser a palavra. Outra palavra não pode, é palavrão. Vocês entendem o que eu estou falando? Não? Aqui nós somos adultos, né, gente? Que bobagem, né? A gente não podia falar o nome das partes do corpo, que era palavrão. Tudo era pecado, tudo é o diabo, tudo vai para o inferno. Hoje ela melhorou bastante, minha mãezinha, porque a idade vai passando e ela aí mudou o papel. Antigamente eu a seguia, hoje, pela graça de Deus, deu ela entendimento e ela segue a minha orientação espiritual. Né? Então ela falou: não, tá bom, mas meu filho está falando, então deve ser isso mesmo. Né? Ele disse que deve ser isso. Mas esse capítulo, hamartia, vai explicar o que é o pecado. Você nunca mais vai precisar chegar para um pastor e vai perguntar: pastor, isso é pecado? Nunca mais. Você não precisa mais de mediadores, de pessoas que determinem o que você vai comer, o que você vai beber, onde você vai andar, porque você vai entender que o pecado é uma coisa que está dentro do coração humano e você vai saber exatamente quando você peca, quando você não peca. Você vai entender que relógio não é pecado, brinco não é pecado, jogar bola não é pecado, nada que está fora do homem é pecado, nada absolutamente. Pastor, mas nada absolutamente. Quem ensina é Jesus, está dentro de você. Você tem que entender o que é hamartia. Está nesse capítulo.
Eu estou falando o livro todinho, né, pastor Josué? Só que a leitura é... Mas tem coisas aí. Não, eu não vou falar mais Muita não. coisa. Não, eu estou dando a ideia, Sim. assim, mas você vai ter que ler. O Josué está com medo de vocês não comprarem o livro para as minhas introduções. Pelo contrário, vocês agora querem saber. Na verdade, enquanto você está lendo o índice aí, pastor Alexandre, eu já li o livro, viu, irmãos? Mas eu estou com vontade de ler de novo. Pois é. Capítulo 7. Está todo mundo sentadinho? Redenção. Para quem achava que entendia sobre a cruz de Cristo, você vai se surpreender. Você vai. Se você ouvir a voz do Espírito de Deus falando nesse capítulo, você vai perder aquela visão. Perder não, você vai abortar aquela ideia de que Jesus é bonzinho e que o Pai é um velho zangado. Não tem essa ideia? Jesus é bonzinho demais, Jesus é bacana. Agora Deus é mais sério, Ele é mais... Já começou de um erro estrutural sobre a essência divina. Dividir Deus em dois, é um problema, né? Mas nesse capítulo 7, redenção, eu explico o significado da cruz. Eu explico por que quando Jesus morre, você pode ser salvo. Porque olhem para mim, a grande questão do espiritismo em relação ao cristianismo é exatamente esse ponto. Como pode um homem morrer no seu lugar? Como assim? Não tem sentido. Não, mas você que tem que pagar a sua dívida, não é? Então esse é um problema que o cristianismo não consegue resolver. Lógico, eles vão explicar. Não é a graça, ele morreu no seu lugar, ele era inocente. Então agora você pode ser salvo porque... Sim, mas quem morreu foi ele, não foi você. Você continua sendo um problema no cosmo, né, decaído. Bem, nesse capítulo 7 nós falamos sobre redenção, o significado da cruz. Você vai entender por que Cristo se encarnou, por que Ele tomou a cruz. Você vai entender como que essa cruz, ela acontece hoje. A cruz é um acontecimento atual, não é um acontecimento do passado. Vocês vão entender tudo isso. Nesse capítulo, a sua vida vai mudar. Capítulo 8, a marca do anticristo e o selo de Deus. Saiba de uma coisa, não vou falar muito desse ponto porque o tempo está passando. Mas você agora está sendo marcado. Sabiam disso? Agora não, desde sempre. Você nasceu sendo marcado. 2 selos estão marcando toda a humanidade, desde sempre. Ou você está sendo selado com o selo de Deus sobre a sua testa, ou com o selo do anticristo na sua testa. Isso você vai entender no capítulo 8. Capítulo 9, a segunda vinda de Cristo. Puxa vida. Pensei tanto no dia que eu fosse falar sobre esse assunto. Quando eu lancei a dracma perdida, o povo ficou meio assustado. Falei, gente, calma, esse é só o início. Eu tenho tanta coisa para dizer para vocês, mas não posso. Falar igual Jesus, né? Quando falou para os seus discípulos, eu tenho muita coisa para falar, mas vocês não suportam. Ele falou isso. Não, mas não estou comparando, né? Sem problema, pastor. Todo mundo te conhece, sabe do seu coração. Mas assim, eu tenho muita coisa para dizer e não posso. Porque vocês vão morrer engasgado, entalado, né? Vai dar uma congestão. Teve pessoas que já morreram. Morreu muita gente. Com a dracma perdida, matou muita gente. Estão sepultadas já hoje. Não sei se vocês sabem disso. Mas não foram 10 pessoas que morreram. Foram de 50 para frente. Simbolicamente falando, pessoas não aguentaram. Não aguentaram. Elas querem as coisas velhas, as velhas estruturas. Então, o que acontece? Quando eu falo a manifestação dos filhos de Deus, o assunto aqui é a segunda vinda de Cristo. A ideia é, como é que ela acontece? Não está todo mundo esperando ele aparecer lá na nuvem? Calma, ele vai aparecer, calma. Mas é porque é muito mais do que uma nuvem. É muito mais do que ele olhar e falar, pessoal, cheguei, né? É muito mais. A segunda vinda de Cristo é orgânico, ela acontece também dentro do homem. Poxa vida. Capítulo 10, não podia faltar o reino milenar. Capítulo 11, um capítulo diferente. A eternidade. Então, começa com Satanás, termina na eternidade. Então, é uma ponte construída sobre o tempo, com 8 temas não aleatórios, mas escolhidos para não deixar nenhuma lacuna, nenhum hiato, nenhum vazio na história de Deus com a sua criação,
sobretudo em relação ao homem. Quem lê esses 8 capítulos e compreendê-los, vai ter uma visão clara acerca de tudo o que diz a Bíblia. Não acerca de tudo o que é a verdade, porque a Bíblia não consegue exaurir a verdade, nós também não conseguimos abarcar a verdade. É Deus, é maior do que tudo, é infinita. Mas é possível você compreender o que foi revelado nas Escrituras. Então, essa é a estrutura. 3 capítulos que explicam o problema, 8 capítulos que apresentam uma solução. Graças a Deus. Entenderam, pessoal? Já estou com vontade de ler de novo o livro. De verdade. O pastor estava brincando aí e ficou um pouco sem graça, dizendo, não, mano, não estou me comparando a Jesus Cristo, não. Eu lembrei de um tempo atrás que a gente tinha uma brincadeira para disputar quem era mais humilde no ministério. Aí chegava um e falava assim, eu me sinto como um menino de 12 anos perto dos doutores. E o outro, para dizer que era mais humilde que esse menino de 12 anos, falava assim, mas eu me sinto como um jovem rabino de nascimento romano aos pés de Gamaliel. Apóstolo Paulo. Pastor, mas olha que bênção, a estrutura desse livro. Está todo mundo com água na boca já, não está? Está dando vontade de ler? Não. Está vontade de ler? Que coisa boa. Mas para não deixar vocês aí salivando, com água na boca, eu separei um pedacinho aqui para ler para vocês. Eu posso ler? Pastor, eu posso ler? Fique à vontade. Eu vou ler, mas então. Mas só um pedacinho. É só um pedacinho do livro, gente. Só um pedacinho. Palavra do autor. Está bem no início. O ano de 2016 foi o marco declarado de uma virada radical, ocorrida no âmbito do horizonte perceptivo de nossa leitura e interpretação das Escrituras. Até então, seguíamos o caminho tradicional da busca pela compreensão da verdade, como quem pergunta, o que é isso ou aquilo, a fim de estabelecer dogmaticamente doutrinas minimamente ortodoxas. O que é o pecado? O que é a redenção? O que é a regeneração? O que é a segunda vinda de Cristo? Porém, como é comum a todos os que estão em pleno desenvolvimento, fomos levados a ascender a mais um degrau em direção ao que é perfeito. Agora perguntando não mais o que é isso ou aquilo, mas como isso ou aquilo acontece na experiência humana. Pastor, explica para a gente esse início aqui da palavra do autor. Qual o peso, qual é a dimensão, qual é a importância desse parágrafo que eu acabei de ler para vocês? O Josué usou a palavra peso, e esse livro é pequeno, em termos de páginas, né? Não dá 200 páginas, mas o peso das verdades aqui é tão grande, que precisaria de um guincho. Você está entendendo, guincho? Eu não falei para você que eu ia falar aqui? Eu falei, eu vou arrumar um lugar para colocar a palavra guincho. Ele me pediu, é porque o nosso amigo é dono de guincho, né? Não? Agora não, né? Aí ele falou assim, pastor, eu vou lá, mas só se você arrumar um lugar na sua fala para colocar a palavra guincho. Aí quando você falou o peso, né? Aí eu falei é guincho. Bem, de todo modo, exatamente esse é o ponto. Nós começamos ministerialmente perguntando, o que é isso? É o que a criança pergunta. Pai, o que é isso? O que é aquilo? E aí a resposta do pai é sempre correta, pronta, mas não refletida para a criança. Com o tempo a criança começa, mas como é isso? Ela agora quer saber como as coisas funcionam, como aquilo que foi dito que era, acontece de fato. Como é que se processa aquilo? Então, essa é a proposta desse livro. Mostrar como que as coisas acontecem. Ou seja, um dia você ouviu dizer, vamos colocar aqui em termos, né? Vamos falar, você ouviu dizer que Jesus vai voltar, sim ou não? Pronto. Isso é uma verdade fundamental, uma doutrina fundamental
do Novo Testamento, sobretudo. Mas esse livro vai dizer como que isso acontece. Ou seja, você vai ter uma compreensão agora além do significado. Você vai ter a visão da experiência. Então, quando nós falamos aqui que nós ascendemos a mais um degrau, quer dizer que nós não abandonamos os nossos marcos antigos. Nós estamos reinterpretando-os no sentido de que agora nós estamos dando maior dimensão àquilo que nós já tínhamos por verdade. Agora, saindo da pergunta o que é para como é. Então, nós não abandonamos, nós ampliamos. Excelente, pastor. Quando nós combinamos essa conversa, esse bate-papo, eu pedi que você separasse um trecho, ou de repente 2 trechos. Fez isso? Fiz. Muito bom. Não sei se eu escolhi os melhores. Não sei. Mas olha só, pastor, eu pedi que você separasse um trecho ou 2 trechos, para você compartilhar com os irmãos essa leitura e explicar rapidinho para a gente esses trechos que você selecionou. É difícil eu fazer isso, porque se eu parar para explicar esse primeiro parágrafo que eu separei, eu precisaria de uma mensagem inteira. Eu faria uma conferência nesse parágrafo. Não, assim, a complexidade do tema é muita complexidade. Mas se você preferir, então, só leia. Eu só leio um os pedacinho. Só leia o pedacinho, então. Vou ler. Falando acerca da morte de Cristo, da redenção, no capítulo 7, tem um parágrafo que diz assim: espantai-vos, ó céus, e admirai-vos, ó homens, diante de tão inusitada verdade. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Não foi no templo, nem em Jerusalém, que o Cristo de Deus foi imolado pelos nossos pecados, mas foi na eternidade, na fecundação do mundo, que a redenção aconteceu. Eu não acabei não, mas você só pode entender a redenção de Cristo, a morte de Cristo e os seus efeitos, se você definitivamente compreender que Ele morreu na eternidade e não no tempo. Todo mundo, quando fala da morte de Cristo, fala que Ele morreu quando? Há 2000 anos. Pastor, mas foi ou não foi? Você vai entender. Foi, mas não foi. Pastor, não confunde a mente do povo. Eis o caráter eterno e criador da redenção. A redenção só pode ser eterna se ela acontece na eternidade. Porque tudo que nasce no tempo e acaba no tempo não é eterno. Se Jesus morreu há 2000 anos e a sua morte acabou quando ressuscitou, porque ele está no resultado, não tem mais morte. Ela pode ter um valor eterno, mas em si não pode ser eterna, porque ela teve início no tempo e tem o seu término no tempo. O que começa no tempo e termina no tempo não é eterno. Para a morte de Cristo ser morte eterna, ela tem que nascer na eternidade, tem que passar pelo tempo e tem que cruzar para a eternidade, porque ela é eterna. Eis o caráter eterno e criador da redenção. Eterno porque ela não acontece no tempo e, consequentemente, a ele não se limita. Criador, porque a fecundação do cosmo não acontece do nada, como se o tudo procedesse de coisa alguma, mas decorre da doação do próprio Deus, em graça e bondade, enquanto a quintessência que a tudo faz existir. Redenção e criação estão intimamente relacionados. Esse é o primeiro texto que eu separei. Tem mais? Não, que eu separei. Eu poderia ler outro pedaço. Aqui diz assim também, ó: a morte essencial, qualitativa e eterna, a verdadeira morte, que só acontece na esfera do ser divino, se manifestou histórica e temporalmente na morte física de Jesus de Nazaré. Ou seja, a morte transitória de Jesus é o pálido reflexo de uma realidade superior que a história apenas pôde vislumbrar.
mas que nos é revelada pelo Espírito de Deus que perscruta o seu mais íntimo ser. O homem natural, diante da morte física de Jesus, vê apenas um crucificado e avalia o seu sofrimento pelos golpes recebidos, pelo sangue derramado. O homem espiritual, que a tudo discerne, divisa em Jesus, o Senhor da glória, como o cordeiro recém-imolado no trono da eternidade. Aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus. Quer mais um trechinho? Não, eu vou fazer diferente agora. Fica à vontade. Vou à desforra, depois de 20 anos de pressão psicológica, sendo exposto publicamente. Ele sofreu. Eu vou te colocar no fogo agora. Não existe fogo que queime minha alma. Gente, O Espírito de Deus a incendiou. Não tem espaço. Esse é o Teilhard de Chardin brasileiro. É brincadeira, pastor. Fica à vontade. É com muito amor e muito respeito, mas vou colocar você no fogo, sim. Eu quero que você explique para a gente um trecho que eu escolhi desse livro. E eu vou sair daqui, se der problema, eu vou sair, você fica sozinho aí, que eu não vou te ajudar. Tá, vamos lá. Me diga o texto. Capítulo 3. Diga a página. Página 33. Capítulo 3, que fala sobre a teologização da verdade. 2 pontos, o principal problema. Eu vou ler a primeira frase do capítulo e vou deixar a bomba com você. Não vou nem comentar. As Escrituras não possuem um fim em si mesmas. Não vou ler mais um pouquinho, para deixar mais complicado. Não, pode parar aí. Nunca foi objetivo de Deus dar aos homens um livro de conduta que lhes garantisse vida eterna. Heresia. Isso é heresia. As Escrituras não possuem um fim. Tchau, em pessoal. Si mesmas. Estou indo Calma, embora. sente. Óbvio que não. Quem quiser chamar isso de heresia, pode. Na verdade, essa ideia ela é colocada como heresia desde sempre, porque é a ideia de Jesus Cristo. Jesus foi o maior herege da história. Agora entenda, a grande questão é que os homens chamados de herege da história eram os que viam, e quem os chamavam de herege eram os que queriam manter o controle sobre as pessoas com os seus enganos. Então, quando aparecia alguém na história falando a verdade, os detentores do poder falavam herege, aí pronto, então o povo chamava de herege, então ninguém mais iria ouvir aquela verdade, porque todos achavam, se é heresia, não vamos ouvir. Jesus foi chamado de herege, Paulo foi chamado o maior herege da seita dos nazarenos. Então daí você tira. Então, quando diz, a Bíblia não possui um fim em si mesmas, a gente parte de João capítulo 5, versículo 39 e 40, quando o próprio Jesus disse aos escribas e aos fariseus, dizendo, não, ele fala com respeito às Escrituras, né? Vocês leem as Escrituras, vocês examinam, mas vocês se esqueceram de um detalhe, que elas dão testemunho de mim. E contudo, sendo ela um testemunho de mim, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Ouçam, vocês estudam as Escrituras, então eles iam às Escrituras, sim ou não? Então eles amavam as Escrituras, sim ou não? Mas sendo a Escritura um testemunho de Cristo, não deveria a Escritura servir de um meio para levá-los ao próprio Cristo? Mas eles não foram a Cristo e ficaram com a Bíblia. Por isso mataram a Cristo. Cristo morreu por causa da Bíblia. Não foi a Bíblia quem matou Jesus, mas foram os detentores do poder religioso do seu tempo, que em nome da Bíblia, fazendo teologização das Escrituras, concluiu que tudo que Cristo falava não podia ser verdade. Mataram o Cristo, ficaram com a Bíblia. Até hoje, eles estão com a Bíblia e sem o Cristo. O cristianismo fez a mesma coisa. O cristianismo, ele não se importa muito com Jesus, mas ele briga muito pela Bíblia. E eu digo que a Bíblia tem um papel fundamental na nossa história. A Bíblia, ela é algo muito precioso. O que ela não pode fazer é ocupar
o lugar do Cristo de Deus em nós. A Bíblia é um meio, não é o fim. Deus não nos deu uma Bíblia para você sair catando versículos e dizendo: aqui diz que eu não posso trabalhar no sábado, ali diz que eu não posso comer carne de porco, aqui diz. Não foi para isso que ele deu. Jesus disse: as Escrituras dão um testemunho. Bíblia é testemunho de uma pessoa linda, maravilhosa, que é o nosso Deus encarnado em Jesus Cristo. Então, eu estou dizendo que ela não tem um fim em si mesma. Nós vamos passar por ela, mas não vamos parar nela. Vamos em busca da experiência do Cristo interno em cada um de nós. Almir, foca aqui em mim, é minha resposta agora. Pode tirar sarro da minha cara mais 20 anos, tá? Pastor, esse livro de fato é um acontecimento para esse ministério, é uma bênção, não apenas para nós que estamos aqui, mas para tantos centenas e de milhares que vão ler, que vão receber esse material. E eu acredito que esse livro, eu vou falar desse livro, ele não deve ser lido, ele deve ser estudado. Quem entendeu? Inclusive, não leia apenas, estude esse livro, porque vale a pena. Inclusive, todas as considerações, os pressupostos, os postulados, para tudo o que é dito tem na nota de rodapé, ou a explicação do texto em grego, ou o texto bíblico para você ir à sua Bíblia e fazer a verificação. Então, é um livro de fácil acesso. Não tem como você não entender. É complexo, mas na primeira leitura você vai ficar meio perdido, não tem problema. Qualquer leitor se perde na primeira leitura de qualquer livro. A segunda leitura você vai se encontrando. Na terceira você fala assim: estou começando a compreender alguma coisa. E na quarta em diante você vai. Nesse tempinho que nos resta ainda, pastor Alexandre, eu queria saber de você, qual é a sua expectativa desse livro aqui, da recepção desse livro para o mundo cristianizado? A palavra expectativa, ela, no primeiro momento, a pessoa escreve um livro, qual a sua expectativa? Eu não tenho expectativa nenhuma. Eu tenho tristeza. Isso porque esse livro não é um livro do século 21, ou pelo menos dessa década, ou desse primeiro quadrante de século. Esse livro é para daqui a 50 anos, ele começar a produzir um fruto mais expressivo. No momento, nós temos os nossos irmãos do ministério, que amam o ministério, sabe da idoneidade ministerial, sabe do nosso respeito com a Escritura, sabe da nossa responsabilidade com o estudo e sabe da sinceridade do nosso coração. Então, assim, eu não tenho expectativa de que esse livro faça grandes alvoroços. Vai ter 2 ou 3 que vão falar uma coisinha ali, mas, no geral, eu não tenho nenhuma expectativa positiva para agora. Então, para daqui a 50 anos não é expectativa, né? Agora, eu tenho uma expectativa que leva um peso negativo, ou seja, a recepção não vai ser tão boa assim. Eu imagino em termos, quando as pessoas, sobretudo líderes religiosos, teólogos, eu critico de maneira muito forte a teologia enquanto instrumento, enquanto recurso, a teologia tradicional para apresentar, eu faço uma crítica muito severa. E, portanto, a minha, eu poderia dizer, expectativa é essa que está aqui na epígrafe do livro. Eu vou ler para vocês. Este livro são os pregos que faltavam à minha crucificação. Entrego o livro que são os pregos. Entrego-o, pois, voluntariamente aos meus algozes, os quais, executando a sentença de morte por eles mesmos proferida, não poderão impedir a minha ressurreição. Quem entendeu?
Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Se quiserem que eu repita, a cruz já foi feita, os chicotes já foram feitos, as chicotadas já começaram há muito tempo, e a cruz está preparada. Só faltavam os pregos para eles fincarem na cruz. E eu digo, aqui estão os pregos. Eu entrego a vocês voluntariamente. Podem executar. Só não poderão impedir que ao terceiro dia haja ressurreição. Amém. Pastor, eu quero te agradecer. Embora você seja de casa, eu quero te agradecer por esse momento diferente. Quando eu propus a você, você topou. Falou, vamos fazer. É algo novo para o nosso ministério. Você se dispôs a fazer isso comigo aqui. Eu quero te agradecer imensamente pela consideração, pelo carinho, de estar conosco, compartilhando esse mais novo filho do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, porque não é apenas seu, mas é nosso. A gente ajudou no parto, e a gente vai ajudar também no cuidado dessa criança e na divulgação também dessa criança. E além de agradecer, eu queria que você falasse como os irmãos podem adquirir esse livro, quem estiver aqui presente, os irmãos que nos acompanham, qualquer pessoa, como eles podem adquirir esse livro, e quais são as suas considerações finais, portanto, desse novo filho, nascidamente, a organicidade das Escrituras. Muito bem. Eu quero deixar apenas o último parágrafo. Enfim, o amor venceu. Nasceu o sol da justiça, de cujos raios procedem vida, alimento, saúde e salvação para todos os que amam a Deus. E a humanidade redimida, como bezerros soltos da estrebaria, sairá e saltará, pisando o passado de pecado e angústia, que se fez cinzas debaixo das plantas de seus pés. Este é o último parágrafo que mostra a humanidade redimida, na grande salvação de Deus. Eu não poderia deixar de agradecer as pessoas que diretamente nos ajudaram e a todos que também indiretamente contribuíram com essa obra, né? Há 4 pessoas bem específicas que eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento público, que é o irmão Gilson, que é a pessoa que nos ajuda em todas as questões de mídia da igreja, de livro. Ele nunca fez nenhum curso, mas desde o primeiro dia de ministério que ele se empenha em aprender para produzir, para fazer acontecer essas coisas, que mais tecnológica, mais vinculada à questão de arte. Ele e o irmão Gil fizeram essa linda capa, o Gilson e o Gil Pacheco, né? Mais conhecido não, o nome dele é Agildo, né? Agildo, um beijo. Ele deve estar assistindo agora. O irmão Gil, que toca violão, ele está ausente em razão, está cuidando do pai dele, né? Mas essas 2 pessoas que nos ajudaram e nos ajudam sempre, quero também deixar o meu agradecimento registrado ao irmão Paulinho, que está ali, sentado ali atrás, que deu a sua contribuição e sempre está contribuindo para a questão de correção de ideias, questão gramaticais, e o irmão José Maria Júnior, que não está aqui, mas deve estar em casa acompanhando, que também se doou e se doa. Ele acompanhou a Dracma Perdida, foi ele que fez as correções, e também desse livro fez as correções gramaticais. É sempre bom passar por 2 crivos. Na verdade, o melhor são 3 crivos editoriais, né? Passa pelo primeiro, tem um segundo crivo e o terceiro, e Paulinho, e portanto, e o nosso irmão José Maria Júnior foram os 2 crivos. Eu fui o terceiro, que não poderia ser o primeiro, porque é meu, nem poderia ser o terceiro, na verdade, mas acabou que foi assim. Então, obrigado ao Paulinho, obrigado ao José Maria Júnior, a todos os irmãos que também participaram, pastor Josué, pastor Giovanni de Goiânia, a irmã Silvia, que me ouviu várias vezes, a Jane, minha esposa, que não somente me suporta, né? Suportar um pastor em casa não é brincadeira, não é? E que está sempre contribuindo também, porque quando eu escrevo um parágrafo, ela tem que me ouvir, para eu saber se para ela, enquanto ouvinte ou leitora, está claro. Tem que ter alguém
E a Jane, portanto, me acompanhou em cada parágrafo deste livro, cada palavra. Eu chamava, vem, tem que vir ajudar, né? E, portanto, meu agradecimento. A Silvia, que também me ouviu várias vezes, e outros irmãos, eu não poderia citar todos, né? Mas todos que de alguma maneira participaram, os irmãos que oraram, os irmãos que torceram, os irmãos que se alegraram. E também quero agradecer a todos que vão ficar muito tristes com esse livro, não é? Tem que ter alguém para ficar triste, porque a vida ela é uma polarização, né? Sua alegria não tem graça, tem que ter alegria e tristeza. A minha gratidão aos que vão ficar tristes e a minha gratidão aos que vão ficar felizes também, tá bom? Eu queria pedir para você, o valor desse livro é R$30. Eu fui à livraria recentemente, eu vou à livraria quase que mensalmente, né? E eu olho os livros, a qualidade dos livros, em termos de material, de papel, de impressão, e eu vejo o preço de livros. Um livro dessa estrutura, com esse material, nas livrarias você vai encontrar de R$35, R$45, R$50 ou mais, né? Este livro ele não perde em nada em qualidade. Fizemos com muito carinho, muito bonito, com um papel muito bom, papel amarelinho para suas vistas não cansar muito, tá bom? E nós estamos passando por um valor de R$30, que eu julgo ser um valor razoável, né? Barato não é, mas também não é caro R$30, né? Acho que todo mundo pode adquirir por R$30. Esse livro não tem valor, o preço dele é R$30, o valor é imensurável. Agora, não compre só um não, compre 2, abençoe alguém com essa mensagem. Compre, se você puder, compre 10 livros para você distribuir. Pastor, só posso comprar um, só o meu. Compre o seu. Mas se você puder comprar 20, compre 20. Faça um trabalho de evangelização. Isso aqui é um instrumento de evangelização. Chega para uma pessoa e fala assim: olha, leia esse livro aqui, ele é muito bom, ele pode te ajudar bastante. Aqui fala de temas maravilhosos. Você pode até falar assim: leia o primeiro capítulo, se você não gostar da leitura, não leia mais. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Um capítulo chama outro. Então, não deixe de adquirir. Vocês podem adquirir aqui no local de reuniões, os irmãos estão aqui fora, podem adquirir pela internet, lembrando que quem compra pela internet paga mais caro, porque você tem que pagar o imposto do PagSeguro, quando você compra, e você paga também o frete do Correios, que não é meu, não é? Lembrando que todas as minhas obras que eu faço, elas têm retorno financeiro para o ministério, tá bom? Então, quando você compra um livro, você está ajudando o ministério, está ajudando a igreja, ok? Então, é uma forma de você abençoar a igreja para que ela se mantenha, que ela continue nesse trabalho. É isso aí. Amém. Alexandre Rodrigues. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Alexandre Rodrigues, meu pastor e meu amigo. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Não entendi? Vai sair em inglês e espanhol. Vamos, gente. Glória a Deus. Só um pouquinho. Vai sair em inglês e espanhol. O irmão Eric já se propôs a fazer esse trabalho. Então ele deve começar esse trabalho, eu acredito. Eu não tenho prazo, mas vai sair em inglês, vai sair em espanhol, vai sair também em e-book. Tá bom? Não se esqueçam, quando você comprar esse livro aqui, não deixa de comprar a dracma perdida, viu? Porque a dracma perdida é o casamento.